Pessoal, olá! Hoje Pensar Digital num formato diferente, num formato prático, num formato objetivo, sobre uma ferramenta nova que está meio levando a novas consequências da IA, novos caminhos que a IA pode levar no serviço jurídico. E chamei mais uma vez o nosso mago da IA de Rondônia, nosso professor Edson Pontes Pinto, que vai trazer aqui luzes para saber como que a gente vai usar essa nova ferramenta que é o Claude. Claude Cowork, mais especificamente, como pode ajudar no nosso dia a dia, como pode ajudar na nossa rotina do escritório, como pode ajudar na automação de serviços repetitivos e como pode ajudar para a nossa ferramenta para poder aplicar na prática a IA, não só mais aquela IA generativa de conversa, de chat, de recopia e cola de respostas, de correção de texto. Hoje a gente vai ver na prática o que podemos fazer com essa ferramenta Claude Cowork que pode nos ajudar no escritório. Edson, seja bem-vindo mais uma vez, obrigado por estar aqui nos ajudando. A gente está nesse formato aqui um do lado do outro. O Pensar Digital Pensar Digital você sempre pode mais com Pensar Digital. E hoje nesse formato fazemos aqui, compartilhando a tela do computador do Edson, para poder aqui mostrar para vocês a forma prática de como isso funciona. Fala um pouquinho do que é o Claude, que já é uma ferramenta da Anthropic, que já é uma antiga, que a gente sempre falou que o Claude seria o que o Claude pode ser melhor? É melhor escrita. Mas agora ele pode muito mais. Explica um pouquinho para a gente o que o Claude é de diferente. Bom, primeiro, Vinícius, obrigado pelo convite, por mais uma vez aqui no Pensar Digital, a gente poder falar sobre esse tema de inteligência artificial. E, na verdade, a gente passa realmente por uma grande revolução, né? Eu acho que, como vocês vão ver aqui, várias telas aqui do que a gente está conversando, a gente sai de um momento de uma IA generativa que você simplesmente conversava com ela, ela te dava uma resposta, para uma IA agêntica que passa agora a executar um plano, a chamar ferramentas, a ter uma estrutura de trabalho e te entregar um resultado. E cada vez mais entrando dentro da sua rotina, né? E quem melhor fez isso foi a Anthropic. Eu não estou falando que a Anthropic, o Claude é o único, Vinícius. Porque, por exemplo, o próprio Humanos recentemente lançou o que eles chamam de My Computer, que é você instalar um aplicativo desktop no seu computador, né, e usar Humanos dentro também do seu computador. Mas assim, se a gente puder falar sobre, enfim, a melhor ferramenta que hoje entrega isso, o Claude, ele eu diria, a inteligência artificial generativa, o modelo que melhor faz isso com o Cowork. O que é o Cowork? O Cowork é simplesmente o Claude, ou seja, os modelos da Anthropic dentro de um agente de inteligência artificial que, a depender do seu fluxo de trabalho, ele está instalado no seu computador, ele acessa as suas pastas, da organização que você faz do seu trabalho, e ele executa o que você pedir para ele de acordo com aquelas pastas. Seja até mesmo criar uma pasta, buscar um documento na internet, ler um documento, resumir esse documento e te entregar um resultado. Ou até mesmo uma situação jurídica de um escritório, ele entra numa pasta que você guardou determinados documentos de um cliente, de um caso, e ele lê aqueles documentos e te entrega uma estratégia jurídica, ele te entrega um resumo do caso, ele te entrega o que você pedir. A grande questão aqui é que a capacidade que você tem de delimitar o que ele pode fazer torna ele, assim, um parceiro de trabalho ímpar. Né? Que, primeiro, ele não tem hora para trabalhar. Ele trabalha enquanto você sai do computador. Então, você deixa ele fazendo várias atividades. Ele tem atividades programadas, ele busca na internet, ele entra em sites, ele coloca o seu login e senha, ou até mesmo se você já está logado numa ferramenta, ele loga naquela ferramenta. Então você tem que ter certos cuidados de cibersegurança, óbvio, né? Que não vou nem entrar nesse mérito, mas ele faz exatamente um roteiro, uma rotina que você faria em frente ao computador. Perfeito. Então, assim, ele é uma evolução daquilo que a Anthropic começou com o Claude Code, mas olhado para a programação, que aí, se vocês olham aqui na nossa tela, tem o código aqui, que é o Claude Code, mas você tem agora o Cowork, que é para o seu trabalho. Certo. Texto, acesso à internet, Excel, PowerPoint, o que você quiser. Vamos lá, primeiro caminho. Primeira coisa básica que tem que diferenciar. Geralmente a gente usa o chat, o Gemini, o próprio Claude, a gente usa na barra de navegação.
E para usar o Claude Cowork, o Edson já me ensinou aqui, a primeira coisa, tem que baixar ele como aplicativo no seu desktop. Dentro do seu computador vai ter um aplicativo do Claude específico para poder você manusear o Cowork. Cowork você não tem essa opção dentro da navegação. Você tem que baixar o aplicativo, fazer a assinatura, porque o Cowork é da versão paga, e aí a partir dessa liberação você tem essa possibilidade do Cowork. Fala um pouquinho pra gente. Isso, você vai entrar no site normal, você vai logar como se você estivesse entrando no web aqui do Claude, né, para fazer suas perguntas, Ele não deixou de ser uma plataforma web com esse chat, como o ChatGPT, mas você vem aqui e obter apps. Quando você clica aqui em obter apps, aqui, ali embaixo, próximo do seu nome, você vai ter o Cowork aqui, baixar para Windows. Se você é Mac, baixa no Mac também. Tá? Outra coisa que vale a pena só mencionar rapidamente é que o Claude tem plugins tanto para o Excel como para o PowerPoint. Então você também pode instalar ele direto no seu Excel para fazer trabalhos de planilha ou no seu PowerPoint para fazer trabalhos. Ele vai ficar numa janelinha ali do ao lado. Isso, uma janelinha ao lado, como você tem aqui ele no próprio Chrome, aqui em cima. Ó. Eu clico aqui no Chrome, ele abre aqui no Chrome e ele navega na internet para mim, eu pedindo as coisas para ele preenche formulários, etc. Cara, isso é fantástico. Isso, por exemplo, você trabalha muito planilha Excel. Se você habilita esse plugin dentro do seu Excel, o Claude, você vai dar comandos. Você fala, não estou habilitado as fórmulas do Excel. Eu quero fazer a partir de um comando do próprio Claude. Você consegue, via plugin, via esses conectores, trabalhar no Excel, no PowerPoint, para uma apresentação. Também tem essa possibilidade. E tem outra coisa aqui. Você vai clicar aqui no extensão do Google e você vai vir em Chrome Web Store, é como se você fosse instalar uma extensão normal do Google Chrome, né? Você clica aqui e você vai procurar pelo Claude dentro das extensões. Quando eu coloco o Claude aqui dentro das extensões, eu baixo esse Claude aqui. Certo. Isso já está aqui adicionado no nosso navegador. Ele vai abrir uma janela aqui ao lado. Primeira dica que eu dou é a seguinte. Você tem o Claude dentro do seu Chrome. Onde você abre o seu PJE? No Chrome. Quando você abrir o PJE no Chrome, você pode vir aqui com o Claude e pedir para ele fazer algumas coisas. Por exemplo, leia as principais peças desse processo. Ele vai entrar no seu PJE aqui e vai clicar nas páginas e vai fazer a leitura, baixar, enfim, fazer um relatório, te ajudar a entender aquele processo do PJE, certo? Então, primeira coisa que você tem, e aqui a gente nem está falando do Cowork, eu só estou falando de uma simples extensão de Chrome que me permite ao Claude ler o que eu estou fazendo na web. Repete aí de novo, pessoal, bem devagarzinho, porque isso aí é fantástico para quando... A gente não está com o PJE porque a gente está sem o token, mas a qualquer acesso. Se eu colocar aqui, por exemplo, o globo.com, que vai aparecer na tela aqui, toda vez que eu abro o Claude Browser, eu peço para ele ler o que ele está vendo no site. Então, quando eu coloco para ele ler o que ele está vendo no site, eu peço para ele assim, me diga as principais notícias do globo.com. Ele está vendo o site e ele vai ler esse site. A mesma coisa ele faz no PJE. O PJE é aberto e eu peço para ele olhar o processo e clicar e ler cada peça desse processo conforme o andamento que está ao lado. E ele vai fazer isso diretamente. Então ele extrai o texto, ele lê a página, você vai ver aqui e ele vai fazer tudo isso e vai me entregar um resultado. Ele vai capturar a tela e vai fazer isso. Ele faz exatamente a mesma coisa e você pode inclusive sair daqui e deixar ele e ele vai trabalhar. Ele já baixou a página e começa a ler, certo? Certo. Então aqui, só para a gente continuar aqui dentro do Cowork, então eu instalei o Cowork, eu instalei a extensão do Claude no web e agora eu tenho aqui o meu Claude Cowork. Perfeito. O que eu posso fazer? Começo uma tarefa nova e a primeira coisa que eu venho aqui, eu seleciono uma pasta dentro do meu computador. Eu posso criar uma pasta aqui no Downloads, eu vou criar aqui uma pasta no Downloads, simples, só para dar um exemplo, teste Pensar Digital.
Falando aqui que a gente está aqui no janela aberta do Ian Isso. Criativo, e esse computador é do Ian Criativo, aqui do pessoal que trabalha com ele, não é o computador do professor Edson. Não é meu computador, mas a gente instalou aqui, então eu selecionei aqui a pasta que eu vou trabalhar. Certo. Eu posso selecionar mais de uma se eu colocar aqui. Perfeito. Porque é a permissão que eu dei para ele acessar aquela pasta. Uhum. Ele não entra em outra pasta que não seja essa. Ele não vai além daquilo que eu permiti ele fazer. Então vamos pegar um caso aqui, né? A gente tinha discutido um caso simples aqui de direito do consumidor, na área de direito civil, né? Então que ele contratou, na verdade consumidor, né? Ele contratou um plano de internet, etc., né? E ele tem uma dúvida jurídica. Qual a dúvida dele? Ele perguntou acerca de cobrança indevida que ele recebeu, né? Ele contratou um plano de internet, pagou em duplicidade. Pagou em duplicidade, e você, como advogado dele, você precisa dar uma resposta jurídica. Isso. Óbvio, um caso extremamente simples, né? Mas a gente vai usar aqui como exemplo do que o Cloud Cowork pode trabalhar com você como um advogado parceiro seu, óbvio, dentro da sua fluxo de trabalho, dentro do seu fluxo de trabalho, do seu controle, da sua permissão. E eu vou falar para ele o seguinte, falei, olha, Cloud Cowork, a gente está trabalhando aqui na nossa pasta Pensar Digital e eu tenho esse caso desse cliente, eu quero que você me ajude. Vamos lá. Você é um advogado consumerista, certo? Certo. Leia a problemática abaixo e estruture uma tese jurídica para defender esse cliente. Perfeito. Simples. E aqui que eu venho aqui, eu gosto sempre de usar isso, descrição do caso. Coloco isso e colo o caso. Okay? Aqui é um caso hipotético. Caso hipotético, e eu pedi para ele. Só que o que eu vou pedir para ele? Além disso, só para vocês verem aqui no nosso navegador, eu já deixei um Perplexity logado e um Juiz-IA logado para fazer busca de tese jurídica e de jurisprudência. jurisprudência. E aí agora, para validar a tese, utilize o Perplexity no Google Chrome, fazendo uma pesquisa avançada sobre o tema proposto, e valide também com julgados encontrados no Juiz-IA. Faça a busca usando o Chrome. O que eu quero que vocês percebam aqui? A gente gastou um tempinho para digitar isso. Certo. Né? Tanto o passo a passo do que ele quer fazer, muito embora seja muito simples, e a própria descrição do caso. Eu estou falando isso por quê? Porque depois eu vou mostrar como a gente cria uma habilidade já pré-programada para fazer isso aqui que eu estou fazendo. Que já vai ser armazenada, repetitivo de outros casos que você vai querer fazer, certo? Perfeito. E ele vai fazer a busca aqui. E o detalhe é que no Cloud Cowork eu vejo aqui, eu posso ver as habilidades que ele vai usar quando você tiver habilidades cadastradas, e eu posso ver também o fluxo de trabalho dele, embora seja em inglês, mas ele fala, olha, tudo que você pedir para ele, e ele vai começar a ler e executar. Ele estruturou uma tese, para estruturar uma tese legal, validar no Perplex, validar no Juiz-IA e entregar um documento final. Primeira coisa, montar a estrutura da tese. Isso ele está fazendo tudo, ó. Venda casada, cobrança indevida, falha na prestação de serviço, dano moral. Agora ele vai validar essa tese no Perplexity. Perfeito. Então ele pensou uma tese jurídica em cima da minha problemática e ele agora vai olhar o Perplexity e vai falar, Perplexity, busca mais informação para a gente validar essa tese. Depois ele vai chegar no Juiz-IA e vai encontrar o quê? Julgados que realmente existem para poder validar a nossa tese. Agora vamos ver o seguinte, ele vai abrir o Perplexity. Vejam, aqui já está o Perplexity. Vejam aqui que eles têm um quadro laranja em volta, ele está trabalhando sozinho no Perplexity, eu não estou digitando absolutamente nada, e ele vai abrir o Perplexity e digitou uma tese jurídica. Olha a mágica acontecendo. Análise jurídica aprofundada sobre venda casada, etc, etc, etc. E ele vai digitar o que ele quer, ele vai pesquisar o que ele quer,
o Perplexity vai entregar para ele o resultado e ele vai pegar esse resultado, vai ler e vai voltar para o Cowork com a gente. Olha que sem maravilha. eu fazer basicamente nada. Óbvio que aqui... Ele está executando uma tarefa sozinho no seu navegador. Certo. Então ele está lendo aqui, ó, a conduta da operadora, tal. O Perplexity já respondeu para ele, ó, venda casada, etc, precedentes específicos, certo? Ele traz aqui. E o Perplexity, como sempre, ele traz também, gente, fontes, né? Que é o mais importante. Mais importante. Então, para a gente poder validar. Ele vai validar e ele vai aqui, ó, cobrança com duplicidade, tal. Ele traz exatamente tudo aqui, ó, os temas, repetitivo, tudo, porque o Perplexity pesquisou isso em fontes. Agora, olha aqui, professor Vinícius, ele já abriu uma outra aba. Uhum. E aí, o que ele vai fazer nessa outra aba? Ele vai entrar no JuizIA. Entendi. Quando ele entrar no JuizIA, ele vai fazer a pesquisa. Mas vamos voltar um pouco aqui nele? E ele já está aqui, ó. Veja as informações, a pesquisa do Perplexity trouxe resultados riquíssimos, tal. E aí ele vai entrar com o endereço correto. Ele digitou o endereço errado, mas ele autocorrige. Ele vai buscar o JuizIA. Vamos deixar ele trabalhar. Não vou falar, ó. Ele vem e buscou no Google, entrou sozinho no Google, buscou o endereço correto do JuizIA e vai entrar no JuizIA. Eu não estou fazendo absolutamente nada. Óbvio que aqui, gente, ó, ele encontrou o endereço correto, sem eu fazer nada. Então, o legal dele é que ele é, como uma inteligência generativa, ele tem a capacidade de raciocinar o plano que ele colocou para ser executado. Uhum. Olha aí. E aí ele veio, achou o JuizIA e ele vai botar aqui agora o prompt dele aqui específico. Perfeito. Certo? Ele vai clicar aqui, eu não vou nem falar nada. Mas o ponto que eu queria falar enquanto ele digita, Vinícius, é o seguinte. É óbvio, gente, que isso aqui não é uma tarefa para ficar assistindo. Uhum. Isso é uma tarefa que você coloca, ele vai executar essa tarefa. Você vai estar respondendo e-mail, atendendo o cliente, pensando em outra questão e etc. Enquanto ele está aqui, ó. Ou tomando um café. Tomando um café, né? Enfim, atualizando das notícias do dia, né? Enfim, lendo um artigo científico, no nosso caso acadêmico, se for, enfim. Mas enquanto isso ele está aqui trabalhando e vai buscar. Eu não cliquei em nada, ele já fez a busca de jurisprudência, ele vai achar as buscas de jurisprudência. E o que é interessante? Ele tem um conteúdo próprio, ele buscou numa outra ferramenta, ele está buscando julgado numa outra ferramenta para entregar para a gente uma tese validada juridicamente. Olha só que legal, a gente entenda o seguinte, a gente com uma ferramenta só, que é o Claude Cowork, a gente fez a interligação em outras mais duas, que são específicas e nas suas potencialidades. Perplexity é a potencialidade da pesquisa profunda, da pesquisa com fontes, e também do JuizIA, que hoje é a maior base de julgados do Brasil, que minera dados todos os dias. Então a JuizIA, fruto da Jus Brasil, hoje é uma pesquisa de jurisprudência consistente. Lembrando, parêntese, sempre validando pelo humano, sempre validada pelo humano, você tem que validar isso porque corre o risco da alucinação de dados, mas você, a partir de um caso específico, genérico, aqui no caso nosso hipotético, um cliente seu te demandou via WhatsApp, você dá esse comando para o Claude Cowork, ele vai trabalhar em mais duas outras para poder solucionar um problema sem você que tenha que executar tudo isso. Ele vai executar esse comando todo para você. Perfeito, isso? Exatamente. E olha só, ele achou vários julgados dos todos os temas que a gente está trazendo na nossa petição. Perfeito. Beleza? Perfeito. E o que ele vai me trazer aqui agora? Vamos voltar para ele aqui, ó. Ele achou, o JuizIA entregou, o JuizIA retornou resultados, agora eu tenho todas as informações. E o que ele está fazendo? Criando a tese. Legal. Ele está escrevendo aqui, ó. Olha aqui, ó. Caracteres, ó. Ele está escrevendo. A tese está sendo escrita para ele. Por quê? Porque ele vai me entregar isso num DocX. Legal. Num artigo de Word, num arquivo de Word. Mas o ponto aqui importante é, se você quisesse pedir para ele ainda, nos julgados relevantes, e falar entre nos julgados relevantes, indicados no JuizIA, e capture a ementa de todos os casos, ele também faz isso. Óbvio que vai demorar um pouco mais, ele vai entrar caso a caso e trazer essa ementa para você ter a validação completa, não tem problema. Mas agora, o que a gente vai fazer? A gente vai ver o resultado que ele trouxe de uma pesquisa com Perplexity, com JuizIA, com a própria capacidade dele de pesquisar também na internet, e agora ele vai entregar para a gente uma tese pronta em cima de uma problemática.
Por quê? Porque eu quero mostrar para vocês depois o que a gente pode fazer com aquilo que a gente chama de skills. São habilidades. Por quê? Porque a partir do momento em que o cowork, e aqui vale mencionar, cowork não foi feito para pessoas de terno e gravata. Cowork foi feito para qualquer pessoa. Então, se você é um acadêmico, se você é um advogado, se você é um estudante, se você é um publicitário. Eu ia falar um dono de um conglomerado de mídia como o Ian, você pode usar o cowork. Porque cada vez mais o cowork faz N possibilidades. Pelo contrário, na verdade, nós do jurídico, a gente entra de carona nessas profissões que foram vistas pela Claude como prioritárias. Exemplo de desenvolvimento de sistema. Acho que é o principal deles. Né? Então, olha só, gente, a gente usou o cowork, rapidamente ele já tem aqui e está escrevendo um documento de mais de 30 mil caracteres para entregar para a gente. O que eu vou fazer depois, Vinícius? Crie uma skill em cima disso, a gente vai ver, e depois redige uma petição usando esse documento da pesquisa que você fez. O que nós advogados fizemos aqui? A gente atendeu o cliente, entendeu a problemática, ele executou um grande percentual do trabalho burocrático de escrita. Nós vamos fazer o quê? Validar a pesquisa, validar a petição e o trabalho está pronto. Maravilha. Olha só, vamos só olhar aqui, que ele continua fazendo aqui, ó. Você consegue ver toda o to-do dele, ó. A tese jurídica está pronta e consolidada, caso cliente, venda casada, tal. E olha só, agora ele traz aqui para mim, eu clico aqui, ó, e eu tenho um documento feito por ele, pronto, tá? Com todos os detalhes. Vamos só esperar carregar. Tese jurídica consumerista, tá aqui, ó, 8 páginas, síntese e fundamentos jurídicos, ó, STJ, TJSP, STJ, tese firmada em Corte Especial da STJ, ele traz todos os julgados, falha da prestação, todos os detalhes. Basicamente está aqui pronto o material para a gente fazer a nossa tese. Quadro resumo de julgados e etc. O que eu posso fazer aqui agora? Edson, isso é algo que eu faço 50 milhões de vezes por dia. Eu preciso ficar repetindo para ele? Não. Agora o que eu quero? Baseado nesse fluxo de trabalho que você realizou agora, crie uma skill, ou habilidade você pode colocar, mas crie uma skill para replicar em outras isso no futuro, ou seja, em novos casos jurídicos. Perceba, gente, que talvez a principal habilidade do Claude seja criar habilidades para ele mesmo. Ele tem uma skill chamada Skill Creator, ou seja, criador de habilidades, que ele cria habilidades para ele mesmo. Então ele agora vai aqui, ó, abrir a Skill Creator, tá vendo? Ele usou a habilidade dele de criar habilidades e está criando uma habilidade baseado nisso tudo que a gente acabou de fazer. Pergunta de ignorante. Essa skill, no momento que eu criei ela aqui, ela já vai estar, né, anexada. Eu vou te mostrar. Você vai ter que clicar para instalar ela no seu computador, no seu Claude, né? Só que a partir do momento que ela está instalada, basta você colocar barra e o nome da skill que você vai usar ela quando você quiser. Olha aqui, ó. Deixa eu só voltar aqui, é porque eu tenho já uma skill de validador de tese jurídica. Agora deixa eu só pedir para ele aqui, crie uma skill nova, simplificada, com o nome validador pensar digital. Como eu tenho, ele perguntou, você quer realmente que eu crie? Porque você já tem uma skill que faz isso, né, chamada validador de tese jurídica. Então o que eu pedi para ele? Vamos criar uma nova chamada validador pensar digital? Perfeito. Só para a gente ter aqui, testar essa validador da pensar digital. E olha só, ele vai, novamente, cria a nossa skill. E vai criar o skill MD. Vou sempre permitir aqui, ele executar.
e ele vai criar a estrutura. Toda vez que ele perguntar permitir, você dá uma lida, mas a princípio eu sempre permito ele, porque eu estou vinculando ele dentro de uma pasta específica. Então eu não deixo ele ir além daquela pasta que eu coloquei para ele trabalhar. Maravilha. Criando dentro do Workspace, informando como instalar. Agora ele está criando, agora ele está realmente escrevendo a skill aqui, tá vendo? E aí você vai ver como ela vai ser instalada. Às vezes dá alguns problemas, mas é fácil de você manejar com ele para ele ir trabalhando. Lembrando que essa é uma ferramenta que a Anthropic diz que está em beta, ou seja, está em teste, mas ela já faz basicamente tudo o que a gente precisa, tá? Eu já vi várias informações, até banco de dados de skills. Isso é bom, não é? Não, é bom. Já skills prontas, jurídicas que... Então, é que assim, essa é uma boa pergunta, cara, porque eu acho que, por mais que exista, não existe um fluxo de trabalho copiável. Nós então, por falamos exemplo, já disso, né? isso que a gente colocou aqui é um jeito que eu trabalho. Agora, se a pessoa falar, cara, eu não gosto de olhar o Jus Brasil, gosto de olhar, sei lá, o escavador, não tem problema. Ou o site do STJ. Ou o site do STJ, ou o site do TJ Rondônia. Não tem problema. Vai lá e você maneja essa skill do jeito que você quer que ela faça, entendeu? Então, assim, vale a pena, talvez como ideia de skill, mas talvez não vale a pena você copiar e colar. Certo. E aí, olha só, ele continua criando aqui. Só para a gente voltar, vamos deixar ele criando essa skill. Eu vou criar uma nova tarefa agora, na mesma pasta, tá vendo aqui? Ó, a gente está aqui agora, porque esse aqui é o Pensar Digital, chegou o Ian Criativo aqui, e ele está aqui fazendo alguns testes. Fazendo criativo. Fazendo criatividade. Você vai criar o quê? Eu vou criar novamente aqui, só que eu vou usar a mesma pasta que a gente estava. Ele está aqui, ó. Ele continua aqui. Trabalhando. Trabalhando aqui, tá vendo? Ó? Quando tá essa bolinha aqui, é que ele continua trabalhando. Perfeito. E agora, olha só. Testar, pensar digital. Estou na mesma pasta. Perfeito. Leia a pesquisa que está nessa pasta e me diga o resultado. A outra atividade já deu ok. Finalizado. Mas vamos ler aqui. Ele vai ler o que está na pasta. Certo? Perceba que eu estou trabalhando em duas frentes aqui. Se eu quiser clicar aqui e ver o que terminou, eu clico aqui e continuo enquanto esse aqui está trabalhando. Certo. Eu posso criar uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta, uma sétima, enfim. Né? Então ele vai ler o que está na nossa pasta aqui, ó. Veja o documento, vou ler o documento principal da pesquisa, ele está lendo aqui. E ele vai me falar, é uma pesquisa que foi feita sobre um caso XYZ. Tá? Agora, o que eu quero, ó, tese jurídica consumerista e tal. Agora, baseado nisso, redija uma petição inicial para defender o nosso cliente com todas as teses elencadas na pesquisa lida acima. Ok? Ok. A petição deve ser robusta e trazer os argumentos de forma suficiente e íntegra. Ok? Ok. Ele vai ler e vai escrever uma petição. Baseado na pesquisa e no trabalho. Na pesquisa que nós fizemos, ok? Ok. Clico aqui, volto para o meu outro trabalho. Ele criou uma skill completa. Aqui está a skill, tal, análise de caso e etc. Só para vocês verem o que é uma skill, eu vou pedir para ele fazer primeiro, aqui, ó, o outro já me chamou aqui, mas vamos ver aqui. O que eu gosto sempre de fazer com skill? Coloque a skill em um .zip para instalar. Por que disso? Porque quando vier o instalar, o zip, eu vou clicar aqui em cima e botar instalar habilidade. E a habilidade já está no meu sistema. Tá?
Vamos voltar aqui, enquanto ele pergunta, é juizado especial, vara civil, vara comum, juizado especial Vamos federal? escolher. Juizado especial civil, tá? Qual o nome completo do cliente e dados básicos? Vamos coloque os dados faltantes entre colchetes. Exemplo, nome. E ele vai... Qual o valor aproximado do cliente busca de danos morais? R$5.000. Que formato deseja a petição? DocX. Ele me perguntou, não fiz absolutamente nada. Aqui está A skill. tá? E agora eu vou mostrar para você que está aqui a skill do Pensar Digital. Tá? Olha aí, que legal. Aí eu venho personalizar, habilidades, clico no mais, fazer o upload. Tá aqui, né, minha pasta. Uhum. Ah, deixa eu só ver uma coisa aqui. E quando ele dá erro assim, o que eu gosto de mostrar para ele? Ó? Vou mostrar exatamente para ele o erro que ele cometeu. E aí ele corrige. Olha aqui, ó. E aí eu venho aqui e mostro para ele o erro que ele cometeu. Olha aqui, ó. Corrigir instalação da skill. Veja o erro. O erro é um print screen que eu mostrei para ele do erro que deu na hora de instalar. Ele vai automaticamente ele corrige o próprio erro dele. Certo? Certo. Enquanto isso, de novo, na outra aba, a petição está sendo redigida aqui normalmente. O que acontece? É isso que eu gosto de mostrar. Se você tem um fluxo de trabalho, com o Claude Cowork, você pode abrir várias abas e ir fazendo vários trabalhos ao mesmo tempo, certo? Então aqui ele vai criar e instalar uma skill e aqui eu estou fazendo uma outra petição. Enquanto isso, basicamente, você responde e-mail, atende o cliente e faz outra coisa. Vejam só aqui, ó, o interessante disso tudo. Pode parecer que, poxa, esse trabalho que deu aqui durante esses minutos que a gente está explicando para poder fazer uma petição simples de direito do consumidor. Ok, pode ser até trabalhoso no primeiro momento, mas a partir do momento que você cria essa habilidade, cria esse skill e fica armazenado lá no seu Claude Cowork, todas as ações que vierem sobre essa temática ou que você necessite dessa consulta jurídica ou estruturação via uma pesquisa profunda do Perplexity, via consulta do Jusiar, você já vai ter estruturado ali essa habilidade, já vai estar pré-programado uma forma de você trabalhar nisso. Então aquele cliente seu que te demanda todos os dias ou um tema específico que você é demandado todos os dias, você pode utilizar essa ferramenta, essa habilidade, esse canal dentro do Claude Cowork, dando um simples comando e ele vai executar tudo isso para você. Então, esse é um exemplo prático de mostrar como o Claude Cowork avança para não aquela ideia de simplesmente copiar e colar, aquela ideia de perguntar para o chat e usar como corretor de texto. Aqui ele vai estar executando uma tarefa que você faria isso, o advogado com um estagiário ou com um advogado mais novo, em que você traz essa ferramenta ao seu favor, traz esse instrumento para poder executar uma tarefa. Então, nosso trabalho aqui hoje é mostrar para vocês como o Claude Cowork ele avança, ele dá um passo a mais aqui para a gente do trabalho jurídico, mas para qualquer outra carreira ou qualquer outra atividade como um executor de tarefa. E aí, só para mostrar aqui, como eu falei para você, você clica aqui, faz o upload, eu joguei aqui a pasta e ele instalou aqui, ó. Agora eu tenho uma skill, uma habilidade, certo. Validador Pensar Digital. Eu só para mostrar para vocês, basicamente o que é uma skill? O que ele fez? Ele descreveu aqui um fluxo do trabalho. O que ele faz? Entra no Google Chrome, acessa o Perplexity, acessa o Jusiar, Workflow, ou seja, fluxo de trabalho em 4 fases, analisa o caso, cobrança indevida, tal, e ele vai olhando exatamente tudo aquilo que eu pedi para ele fazer. Então isso está pronto, certo? Então tem uma skill pronta aqui. Se eu quiser fazer uma skill específica com detalhes trabalhistas, tal, específico com detalhes consumeristas, tal, previdenciário, tal. Então esse é o grande ponto. Então aqui eu já tenho um validador Pensar Digital e automaticamente eu vou olhar aqui e eu vou ver a petição que ele fez para mim. A petição já está pronta. Deixa eu dar um outro exemplo aqui. Se você tem um cliente
que tem tarefas repetitivas todos os dias, ele te demanda especificamente algo que você usa 2, 3 ferramentas ou 2, 3 sites, ou usar a sua base de dados. Você pode criar uma habilidade específica para aquele cliente, enquanto ele te demanda, você só dá o comando para o Claude Cowork e ele vai executar isso, o que te demanda sobra de tempo. O que você faria de trabalhos repetitivos, você resume isso a uma habilidade dentro do Claude Cowork. Isso, e olha só, ele trouxe aqui a petição, certo? Tá aqui, ó, questão de repetição de débitos, etc, etc. Lembra que a gente fez várias pesquisas e trouxeram vários julgados? Certo. Tá aqui, ó. Corte Especial da STJ. Opa, cadê? Eu cliquei errado. Tá aqui esse aqui. Deixa eu abrir ele no Word, que fica melhor pra gente ver. Ó. Aqui. Deu 40 minutos já, tá? Deu 40 minutos. Tá. A Corte Especial da STJ, TJPR, CDC, etc, etc. Tá aqui, ó, dano moral. Tudo que ele trouxe, tudo que a gente pesquisou, tá aqui dentro. Maravilha. Então, ele fez isso. Agora, vamos colocar. Vinícius tem 10 casos assim. Separa por pasta cada cliente. Você tem uma pesquisa feita, ele vai pegar os documentos de todos os clientes em cada pasta e escrever uma petição para cada pasta. Você tem uma tabela que organiza isso. Ele vai em cada pasta e ele executa cada petição e ele preenche cada uma dessas situações de acordo com os documentos trazidos e a petição está pronta. Vamos criar alguns detalhes, vamos acertar alguns detalhes, vamos colocar um tom, uma voz na minha escrita aqui, não tem problema nenhum. Mas estilo grande próprio. Parte do que você faria está pronto. Perfeito. Certo? Então, quando você usa o Claude Cowork dentro da sua estrutura de pasta, pensando com as skills que você pode criar de acordo com o seu fluxo de trabalho, você tem um parceiro de trabalho, por isso que o próprio nome é Cowork, que vai te ajudar a fazer tudo o que você precisar. Até mesmo se você tiver com o seu PJE logado, com o seu token logado, ele entra no seu PJE junto com você, utilizando o Chrome Web. O Claude Web para o Chrome. Então, essa é uma dica, assim, na verdade, essa é uma ferramenta indispensável hoje. Eu poderia aqui, Vinícius, falar 50 horas sobre coisas que a gente dá para fazer. Por exemplo, até mesmo usar o despacho, que é o dispatch, que é, ou seja, eu controlar o meu Claude Cowork pelo meu celular, ele fica no meu escritório, eu estou no celular e ele executa as tarefas que eu peço para ele do meu celular. Quer dizer que eu posso, por exemplo, estou na rua, meu cliente me pede um relatório, existe uma pasta desse meu cliente, de determinada demanda, eu do meu celular, eu vou dar o comando para o Claude Cowork, ele vai acessar meu drive, vai acessar a pasta daquele cliente, vai gerar um relatório e eu, de onde eu estiver, eu vou fazer esse relatório e vou dispensar para o meu cliente. Você está indo para uma reunião com o cliente, no caminho você precisa ser resumido, brifado de algum caso específico que você vai tratar e etc. Ele pode te trazer isso automaticamente. Então, vejam só. Então, com Pensar Digital você sempre pode mais. Com Pensar Digital você aprende. E hoje eu aprendi bastante com o professor Edson Pontes Pinto dessa ferramenta que hoje, vamos falar que ela é como é que é o termo que... hypada do momento, né? Ele não gosta muito desse termo, mas eu falo só para ver essa cara dele, hypada do momento, disruptiva, que é o Claude Cowork, que é essa nova modalidade de usar a inteligência artificial ao seu favor, ao seu ganho de tempo, à sua atividade fim, que leva aí melhor otimização do seu trabalho enquanto advogado. Então, agradeço, Edson, demais a sua vinda aqui novamente. Esse novo formato, a gente vai ter que fazer mais bate-papo assim. Estou à disposição. Levando aí a essas novidades, porque hoje isso é novidade. Amanhã pode ser que já seja coisa do passado. Mas, gente, isso é atual, isso é prático, isso otimiza tempo, isso leva para a gente ganho. E aí, isso tudo é evolução da tecnologia aplicada ao direito. Então, obrigado, meu amigo, mais uma vez, por disponibilizar seu tempo, trazer conhecimento aqui para compartilhar isso de forma que ajude o advogado no seu escritório. Estou sempre à disposição, acho que na verdade esse é um tema que amanhã já está velho. Então a gente vai ter que gravar outras vezes aqui, porque com certeza inovações, só para ter uma ideia, a Anthropic lançou inovações para o Claude, salvo engano foram 16 inovações em 3 meses.
né? Então, assim, é Mas algo... o pensar digital, ele não fica velho. Mas exatamente, mas o pensar digital é um estilo de vida, né? Então, assim, isso não envelhece, o que envelhece são as ferramentas. Aqui os cabelos brancos, daqui a pouco cabelos novos, seremos um pensar digital diferente. Galera, valeu, obrigado. Obrigado, Edson, obrigado, Ian, obrigado a toda a estrutura aqui do Janela Aberta. E vamos